Bom, então eu vou trazer aqui o cheat do duplo pulo infinito, o God of War 3, no emulador de PlayStation 3, o RPCS3, tá? Então primeiro eu vou iniciar ele aqui sem o mod, só para demonstrar mesmo. Lembrando, infelizmente até então não existe um cheat, né? Só mod mesmo. Não funciona tão bem assim, mas é o melhor que tem hoje, então. Eu vou mostrar primeiro aqui, não vou cortar o vídeo em momento algum, vou só acelerar, tá? Para ficar mais bem demonstrado. E também dá para demonstrar bem que realmente o mod funciona, tá? Então vou adiantar aqui, quando estiver no jogo já eu volto aqui só para mostrar. Então, aqui uma parte do jogo já estava salva, né? Mais pesado essa parte aqui, mas enfim. Ó, então aqui ó, não tem duplo pulo infinito. Dá pra ver? Não tem. Então eu vou voltar e agora a gente vai para a parte da instalação, né, do mod. É relativamente simples depois que você aprende, né? E é isso. Tem alguns detalhes, por exemplo, foi bem difícil de achar isso, tá? No vídeo original ele foi utilizado na versão americana. E eu testei nas duas, na americana e na europeia, e eu acabei seguindo na europeia por ter dublagem, né, em português de Portugal, tá? Não funciona perfeitamente bem, ele tem uns crashes durante o jogo, então infelizmente eu não consegui isso nem na americana, nem na global, mas demora, não acontece uma vez atrás da outra, tá? Então, bom, eu vou fazer um corte aqui, porque eu esqueci de passar um macete importante para vocês, então vamos lá no corte. Bem, uma coisa que ficou faltando para passar é o seguinte: já que o jogo ele não fica interessante você jogar ele a campanha inteira com o mod do duplo pulo infinito, eu acho que é mais interessante para algumas partes do game, pela questão do crash e de perder FPS, o que eu recomendo? Antes de fazer a modificação que a gente vai fazer aqui, vocês vão vir aqui e criar duas pastas, uma chamada original e a outra chamada eboot mod. Por quê? Eu já acabei já pegando, fazendo aqui, né, antes de gravar essa parte, mas eu tinha um arquivo original antes, então não tem problema. E uma adenda, é muito importante vocês fazerem backup de tudo antes, tá? Mas enfim, vocês estão vendo aqui esse eboot.bin, esse aqui tá modificado no meu, mas o de vocês já tá original ainda. Vocês vão pegar esse arquivo aqui, vamos supor, e vai colocar aqui, ó, dentro da pasta original. Eu peguei um outro aqui que eu já tinha original, tá? Esse daqui, como ele é o mod, eu vou deixar ele aqui só para fins de exemplo, né? Então, original, vou botar aqui novamente. Então, o que acontece? Aqui vai estar o original de vocês. Vocês vão pegar ele e vai arrastar aqui para a pasta original. Beleza. Depois que arrastar para o original, vocês copiam e cola aqui dentro novamente, tá? Eu não vou colar porque já está aqui. Colou, aí segue o vídeo. Vai ser o procedimento normal que aparece no vídeo. Primeira coisa, vocês têm que configurar o jogo de vocês e o emulador também. Além da configuração padrão para rodar o God of War normal e tal, tem a configuração específica, né, que seria do jogo. Então, por exemplo, sem o mod ou com o mod, essas daqui vocês copiam. Foi a melhor configuração que eu achei, tá? Pausa o vídeo aí e copia. Tá. Então, assim, sem o mod, essa foi a melhor configuração. Então, uma coisa que é muito importante é que vocês podem ser começar a jogar, cheguem na determinada parte, isso em pouco tempo de jogo, e ele simplesmente crash, trave o jogo. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão fechar o jogo,
Depois vai vir novamente aqui, botão direito em cima, Shade Custom Configuration. E aqui, ó, em PPU Decoder, vocês vão tirar de LLVM e vai colocar em Static, tá? O jogo vai ficar bem mais pesado, porém não vai crashar. Vai demorar muito para crashar. Então, colocou aqui em aplicar e salvar. Beleza. Tem também a configuração do próprio emulador, né? Que tem que estar de determinada maneira. Essa daqui é a maneira que eu achei melhor para rodar o jogo, com mod e tudo mais. Outra coisa. Antes eu vou bora logo pro mod em si. Então, o que é a primeira coisa necessária? Precisa de um programinha. Eu vou deixar tudo na descrição, tá? É esse aqui, o True Ancestro. E vocês vão na pasta raiz do jogo de vocês. No caso do europeu, essa aqui é a pasta raiz, tá? Então vocês vêm aqui em PS3 Game, use dir, e aí vai ter essa pasta, esse arquivo aqui chamado eboot.bin, tá vendo? Vocês vão pegar esse arquivo e vai arrastar para dentro da pasta do programa. Mover, enfim, apaga daqui e deixa só aqui. Daí vocês vão abrir esse programa aqui. Ele vai abrir o CMD. Vocês vão só, não clique em nada aqui, só apertar a letra D, dá um Enter. E agora um Y, dá um Enter. Depois, número 10 e Enter. Pronto. Depois só dar Enter de novo. Ele vai voltar para sua tela e fecha. Ele vai criar ebootbin e .bat e esse bootbin. Depois você vai pegar tudo aqui, recorta, vem na página inicial, cola, pronto. Primeira parte feito. Agora vem aqui, ó, no script, tudo isso daqui. Aqui na pasta raiz do jogo de vocês, onde já está salvo o game, vocês vão clicar aqui em cima. Vai marcar tudo isso aqui, certo? Vocês vão copiar. Vem aqui no script. Tá vendo que tem aspas aqui? Então, vocês vêm dessa aspas aqui até essa barra e dá um colar. Lembrando, dessa aspa aqui para cá mexe e nesse travessão para cá, tá certo? Ctrl A, copia tudo e vem no PowerShell. Windows PowerShell. Não precisa abrir com administrador nem nada do tipo. Só é o botão direito em cima, ele já vai colar automaticamente. Dá um Enter. Depois um Enter novamente e pode fechar. Lembrando, nunca salvar. Nunca salve. Esse arquivo aqui original, esse script, vocês não salvam. Deixa ele separadinho, tá? E aí tá feito. Então, você só precisa vir aqui no emulador. E sempre que for iniciar, vem aqui, ó, o botão direito em cima e Boot with Custom Configuration, que ele vai sempre iniciar com as configurações customizadas que vocês fizeram, tá? Então eu vou acelerar o vídeo aqui, essa parte de loading, e já volto lá e volto na parte que tiver carregado já. Bom, acabou crashando aqui, né? Acontece, como eu disse, então vai ter que fechar aqui. Esperar ele carregar, já ele trava um pouco. Pronto. Iniciou novamente. Deixa eu fechar aqui para ter certeza que ele vai abrir na configuração custom. Deixa eu só conferir certinho. Então, infelizmente esses problemas acontecem porque mod, né? Se fosse cheat, não teria problema nenhum, assim como é no 2 e no 1. Mas mexer no arquivo original, alterar sempre complica um pouco. Mas é isso aí, vamos de novo aqui, esperar carregar e vamos lá.
Pronto, então carregar aqui novamente, né? Vocês viram ali que deu um crash ali, eu fiz questão de deixar, que é pra vocês verem o que pode acontecer, né? Tem esse problema aí, mas nada grave também. É um pouco chato. Então aí fica uma dica também, eu não acho que fica legal jogar assim. Eu acho que esse duplo pulo infinito, ele compensa você fazer um esqueminha que eu ensinei antes, né? No caso, eu vou fazer um corte no vídeo que eu acabei esquecendo. Que é para vocês usarem só em partes que realmente está muito necessário, que não quer se estressar demais. Aí eu acho que vale a pena, mas deixar ele sempre ativo, acho que não, porque ele crasha muito, e se colocar a configuração para não crashar, ele perde muito desempenho. Então, felizmente, o God of War 3 no PlayStation 3 aqui no emulador é muito mal otimizado ainda. Enfim, acho que a galera faz o que dá, né? Então, quando vocês colocam aquela configuração lá de estética, de vez de LLVM, ele fica assim, ó, a textura fica meio cinza, tá bom? Não tem o que fazer, e o desempenho cai muito FPS, que fica, ó, 20 FPS por aí. Então, por isso que eu não recomendo isso pra jogar, é mais pra uma parte ou outra específica que vocês precisam passar. Mas enfim, como vocês estão vendo, duplo pulo infinito, tá vendo? Então é isso aí. Eu vou só fechar aqui. E é isso. Então basicamente é isso aí. É assim que funciona. Agora eu vou fazer um meio do vídeo aqui que ficou faltando. E é isso aí. Valeu! Depois que vocês fizerem todo o procedimento lá, o mod estiver funcionando tudo certinho, pô, passou da parte ali que precisou muito do mod, do duplo pulo infinito para facilitar, estressar menos, o que eu recomendo? Volta aqui nessa pasta, aí vai estar aqui, ó, eboot.bin, o arquivo modificado que vocês fizeram, vocês vão dar um Ctrl C e vai aqui, ó, eboot mod, e vai colar aqui dentro. Aqui vai ficar sem a pasta eboot.bin, vai ficar só o bin.bat. Aí vocês vão vir na original, copia e cola aqui dentro, porque aí o jogo vai voltar a ser original, sem o mod, e aí volta a ter desempenho. E aí, um procedimento importante, colocou o original aqui, vem aqui, botão direito, Shade Pulse Configuration e bota em LLVM. Aplica e salva. Veio aqui, tirou o original, salva ele aqui dentro, pegou o mod, cola aqui fora, vai passar alguma parte que precisa do mod, botão direito, Shade Plus Configuration, e tira de LLVM, coloca em Static, aplicar e OK. E salvar. E sempre que for iniciar, botão direito, Boot with Custom Configuration, tá? Então basicamente isso aí, um pouquinho chato, complicado, mas é o único procedimento possível. Valeu!